simples, coloridos, altos, baixos, requintados. Tem aqueles que até parecem joias. É um verdadeiro desfile de cores e modelos, mas que na correria do dia a dia passam despercebidos por nossos olhos. E falando nisso, dá só uma olhadinha no meu. Na maioria das vezes tem que ser de salto. Este, por exemplo, tem mais ou menos 8 centímetros. E preciso confessar, é sim um pouco desconfortável. Você não está entendendo nada, né? Tem razão. Mas na verdade aqui não é uma propaganda. Nós estamos falando de um assunto muito sério. Por isso, me responda a uma pergunta. Qual é o calçado que você costuma usar para ir trabalhar? Nós fomos às ruas para descobrir a resposta. Supervisor de vendas, Eli Marques, passa cerca de 9 horas assim, andando para lá e para cá. Eita, homem que não tem sossego. Qual será o sapato que ele escolheu para aguentar este pique todo? O calçado, como 90% do meu período de trabalho eu acabo trabalhando em pé, pelo fato das visitas que nós fazemos no comércio, eu tanto escolho quanto a questão do conforto, que eu levo muito em consideração, e também, querendo ou não, a estética dele, né? Que a gente acaba muitas vezes julgando ele pela aparência. E no final do dia, será que este companheiro aguenta toda a pressão? Teve uma época que eu tive um certo desconforto, aí o que eu fiz? Eu acabei comprando aquelas palmilhas, que querendo ou não, elas te ajudam muito quando você acaba ficando em pé, tanto na postura, quanto também na maciez, para você poder estar trabalhando o dia e de repente cansando até bem menos. Vamos seguir na busca e continuamos falando com a ala masculina. Olha o Regis Duran aí, todo estiloso, da cabeça aos pés. A maioria das pessoas optam por ter já os calçados certos para trabalhar, os calçados certos para passear, né? Eu geralmente pego o que me vem na frente, né? Que não são muitos pares também, né? Não tem muitos calçados para trabalhar, não. E é um sapato de couro simples, que eu gosto, porque a gente trabalha mais social, mas é isso mesmo. Bonito mas é confortável? Sem sombra de dúvidas, eu acho que o calçado ele tem que ser confortável. Primeiro que nós vamos passar a maior parte do tempo, né, nessa correria, andando para lá e para cá. Eu também pensando um pouco nas mulheres que têm hoje uma vida super ativa, né, então tem que ser muito confortável. Eu vejo às vezes nem tão pela aparência, assim, mas por ser confortável. No caso das mulheres, não tem surpresa. O salto é o queridinho do figurino. Geralmente depende da ocasião. Se for para uma festa, geralmente a mulher prefere o salto, né? Que deixa ela mais elegante, né? Agora, no caso, se for para trabalho, tem certas empresas que exigem o salto, né? Aí varia se ela vai de salto, vai preferir uma rasteirinha, uma sapatilha. Depende do trabalho também. Opção tem, né? Opção tem bastante, né? Ainda mais no lado feminino, né? Tem bastante opção. Neiva, por exemplo, não abre mão deste desafio da gravidade. Na realidade, eu sempre pego alguma coisa bem confortável, né? Com um pouquinho de salto, leve, que eu possa aguentar o dia a dia. Mas tem que ter salto, então. Pouquinha coisa para estar bem bonita. Vamos ao ponto X da questão. E agora você vai entender por que queremos saber o que anda passeando por seus pés durante sua jornada diária. É que a escolha do seu sapato pode, e muito, interferir na sua saúde. Não é isso, doutor? Sim, pode. E a gente tem que partir de um princípio que a coisa mais importante para um pé é andar descalço. O pé foi feito para andar descalço. E a criança andando descalço, ela fortalece ligamentos, musculaturas e estruturas que compõem a anatomia do pé, que se desenvolve. Então, lógico, a escolha do calçado é importante. E a gente tem que ter, de acordo com a atividade, entre o conforto e a segurança, que são dois fatores que tem que ter peso numa decisão. Por exemplo, às vezes o indivíduo, homem ou mulher, trabalha numa área de risco, ele tem que se preocupar muito mais com o calçado que o proteja do que com conforto.
E a gente sempre lembrar que o uso do calçado inadequado, é lógico que ele provoca malefícios, provoca doenças ou deformidades até, né, conforme o tempo de uso, né, no indivíduo quando usado inadequadamente. Vaidosa Leocádia é um exemplo do que esta decisão errada no figurino pode causar. Hoje, ela não pode abusar no salto. Recentemente, né, eu falo assim, depois de uma certa idade começa a aparecer as coisas, né, então eu tive umas dores fortes na coluna e fui no ortopedista. E ele me perguntou, né, se eu tinha o hábito, porque até o dia que eu fui ao médico eu estava com um sapato de salto, que eu sempre gostei, que eu gosto muito. Ele perguntou se eu trabalhava, né, direto de salto, eu falei para ele que sim, e foi aonde que ele me orientou, ele falou que por eu ficar um tempo maior em pé, né, porque meu trabalho me exige que eu trabalhe em pé, que eu teria que estar usando um calçado mais baixo, né, porque estava já estava influenciando já na minha coluna. Então hoje, para trabalhar, eu optei por um calçado mais baixo, um calçado Anabela, que foi até o que ele me indicou, por conta dessas dores, né? Mas tanto os homens quanto as mulheres devem usar sapatos apropriados para o trabalho, que sejam projetados exclusivamente para proteger os pés. O calçado ideal é aquele que pode ser usado o dia todo, sem causar bolhas, calos, má circulação no sangue e, principalmente, problemas na coluna. O principal é o conforto e não agredir o pé. Mas, às vezes, o indivíduo, por uma questão de segurança, é impossível sem pensar que um indivíduo que trabalha na metalúrgica, com metais pesados, com peças pesadas, ele tem que ter uma bota firme, ele sacrifica talvez o conforto do pé, mas ele precisa ter segurança. Uma pessoa que trabalha no mato, na selva, ele tem que ter uma bota contra os animais peçonhentos. Ele seria muito mais adequado do que tomar uma picada de cobra. Então existe uma coisa que chama bom senso. Tem que ter esse equilíbrio entre a segurança e o conforto. Mas o conforto, logicamente, que é o mais importante para o pé, sem dúvida. Será que você aprendeu esta lição? É o conforto. Conforto do dia a dia, um sapato simples, nada de muita regalia não, coisa simples, um sapato prático, confortável e vamos lá, vamos para frente.